Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Vinícius e nesse vídeo estarei fazendo com vocês a primeira sequência digital, a de matemática. Num vídeo anterior eu expliquei, dei algumas dicas e hoje pela plataforma Kaed estarei fazendo com vocês a correção da primeira sequência digital de matemática. Então acompanhem a resolução das questões. Aqui na primeira questão, nós temos o sólido geométrico representado abaixo, isso aqui é um cilindro. Uma planificação da superfície desse sólido está representado em. Então, para planificar esse sólido, nós precisamos de um corpo, que no caso seria um retângulo, e para fechar tanto as suas bases, nós precisamos de dois cilindros, um aqui e o outro aqui. Então, analisando as nossas opções, a opção correta seria essa daqui. Eu fecho o corpo dele e tenho as duas bases. Esta seria a planificação do cilindro. Na atividade 2, observe os polígonos apresentados abaixo. Os nomes desses polígonos, quanto ao número de lados, são nesta ordem. Aqui nós temos um triângulo. Aqui 1, 2, 3, 4, 5 é um pentágono. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é um octógono. Então ficou triângulo, pentágono e octógono. Essa seria a opção correta, ali no item C. Atividade 3. Gabriel ele montou uma casinha, tem a chaminé, tem as 7 peças aqui, e logo após montar a casinha, ele escreveu algumas afirmações. Aqui tem as afirmações, e a professora de Gabriel validou apenas 2 das afirmações. Quais dessas afirmações foram validadas pela professora? Então, primeiro ele diz que a figura ela é composta por 7 polígonos triangulares. Não é verdade porque 2 são quadrangulares, então essa daqui não é verdade. Na segunda afirmação, o telhado e a chaminé juntos são compostos apenas por quadrados e triângulos. Telhado e chaminé. Não, né? Aqui é um paralelogramo, não seria um quadrado. Então essa afirmação também não é verdadeira. Na terceira afirmação, a parede da casinha é um quadrilátero formado por triângulos. Se você olhar aqui, ó, que é um triângulo, 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 triângulo. 4 triângulos que formou a parede, então essa é verdadeira. E a última afirmação, a casinha é formada por quadriláteros e triângulos. Então nós temos 2 quadriláteros, o restante triângulos, então também é verdadeira. Então a opção correta seria essa última opção aqui, 3 e 4. Atividade 4. Observe os polígonos apresentados na malha quadriculada abaixo. Nós temos 4. Qual é o par de polígonos semelhantes? Nós podemos pegar aqui como referência, né? Nós temos 2 quadradinhos por 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Consegue perceber que esse daqui é o dobro deste. Se você analisar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também tem 4, mas aqui, ó, ele pega um quadradinho na diagonal e aqui ele está pegando 2, seria o dobro. Aqui não, né? Ó. Aqui o ângulo é diferente, né? Então aqui também, se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele aumentou uma proporção diferente para ser semelhante. Então os pares semelhantes é o 1 e o 2. Na atividade 5, observe o triângulo RST, esse triângulo aqui, e o triângulo MNP, semelhante a ele, está representado em. Então, como nós já havíamos dito na explicação, se eu pegar um maior lado aqui, né, ou posso pegar qualquer lado, a razão de proporcionalidade, se eu pegar aqui o 13,5 dividir por 9, vai ser igual a 12 dividido por 8, que vai ser igual a 9 dividido por 6. Então, a razão aqui vai ser 1,5. 1,5 é a razão. Então, o que nós temos são lados proporcionais. Agora, nós só precisamos enxergar entre quais ângulos esses lados estão. Então, vou pegar aqui o 13,5 entre alfa e θ. Então, 9 tem que estar entre alfa e θ. Alfa e beta, então essa aqui não. Alfa e θ, ok, essa sim. Alfa e θ, aqui seria alfa e beta, também não. Sobrou 2 opções. Então, a gente faz agora com 12, que o 12 está proporcional a 8, então ele está entre alfa e beta. Aqui, ó, alfa e beta é o 8, que é proporcional ao 12. Alfa e beta é o 6, não. Então, nós achamos a opção correta, seria esta opção. Atividade 6, aqui nós temos uma foto ampliada, né, e uma medida desconhecida chamada de x. Então, ele quer saber o comprimento dessa medida. Então, aqui nós sabemos que de 10 ele virou 35, né, ele aumentou 3,5. Então, basta pegar o 15 e multiplicar por 3,5. Fazendo essa conta aqui,
nós vamos ter 25, 5, 7 mais 45. Isso vai dar, tem uma casa, 52,5. Então, a opção correta, 52,5. Atividade 7. Temos aqui dois retângulos. Qual foi o coeficiente de redução para construir o triângulo EFGH? Então, nós tínhamos um triângulo maior e reduziu. Se nós contarmos as malhas quadriculadas, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 6. Então, aqui temos 3 e aqui temos 2. Consegue perceber que é a metade, né? Então, a razão seria meio. Só que, como está em centímetros, isso é igual a 0,50. Essa é a nossa opção correta. Atividade 8. Aqui nós temos um desenho de um barco, como vocês veem. De acordo com o desenho, a medida do segmento RU em centímetros é... RU é este total aqui, né? Ó. Então, aqui nós podemos chamar de X. Se nós formos tirar aqui os dois triângulos em questão, nós temos o seguinte, né? Ó. Aqui é 4,8, aqui 2,4. Nós podemos usar um raciocínio, né? 4,8 é o dobro de 2,4, né? Então, se nós formos pensar aqui no maior, o maior aqui é 3,6. Esse valor tem que ser o dobro de 3,6, que no caso seria 7,2. Então, 7,2 seria a nossa solução, né? Nós precisamos encontrar um pedacinho aqui e somar com esse 4,8, mas aqui por proporção, nós já vimos que como 4,8 é o dobro de 2,4, então o dobro de 3,6 tem que ser 7,2. Atividade 9. Aqui na figura tem um mapa com 26 assentos numerados de um ônibus e vai realizar uma viagem. Nessa figura, os assentos coloridos de cinza estão ocupados e os em brancos estão disponíveis. Qual é a fração que representa a quantidade de assentos ocupados em relação ao total de assentos? Então, nós precisamos dos assentos ocupados, que no caso é 11, sobre o total de assentos, que é 26. Então, a nossa opção correta aqui, 11 por 26 avos. Atividade 10. Carla desenhou e coloriu de cinza em uma malha quadriculada a primeira letra do seu nome. Está aqui. O número decimal que corresponde à parte dessa malha que foi colorida de cinza em relação a toda a malha quadriculada é. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Então, no total, nós temos 20 quadradinhos no total. Colorido por Carla, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 5 20avos. Se nós formos dividir isso, 5 sobre 20, eu poderia até simplificar aqui por 5. Isso daria 1 quarto. 1 quarto é a mesma coisa que 0,25. Essa é a nossa opção correta, 0,25. Na atividade 11, observe a fração mista apresentada no quadro abaixo. Nós temos aqui 5 inteiros mais 2 terços, né? O macete que nós podemos fazer aqui é multiplicar 3 por 5, que isso dá 15. Somo com 2, 15 com 2, isso vai dar 17. E eu conservo o 3. Então, a resposta ficaria 17 terços. Você pode tirar o MMC, que daria o próprio 3, dividido por 1, 3, vezes 5, 15, mais 2, 17. Então, a resposta correta, 17 terços. Atividade 12. Observe a expressão. Qual o resultado dessa expressão? Primeiro precisamos fazer a multiplicação, depois a gente vai somar. Então, vou pegar 2 nonos vezes 7 quintos. Multiplicando isso vai dar 14 sobre 45. Então, por fim, vamos pegar 1 terço e somar com 14 45 avos. Aqui nós sabemos que o mínimo múltiplo é o próprio 45. Se eu dividir por 3 vai dar 15 vezes 1, fica 15, mais o 14, nós temos um total de 29,45 avos. Nossa resposta correta, 29,45 avos. Na atividade 13, observe o número racional representado no quadro abaixo. O número é 6,786. Uma decomposição desse número está representado em... Esse 6, ele representa as unidades. Então, não pode ser centenas e não pode ser unidades de milhar. É unidades. O 7, ele é o nosso décimo, né? Esse 7 é o décimo. É a primeira casa decimal aqui. Então, elimino esta. Então, ficou 6,7 décimos, 8 centésimos e 6 milésimos. Essa é a nossa resposta. Na atividade 14, Paulo ele trabalha como motorista
E antes de começar um dia, ele passa por um posto e ele enche o tanque do seu carro com 46 litros, né? Nós temos a primeira informação aqui. Ao final de certo dia, Paulo notou que havia gasto 3/8 do combustível. Então, Paulo ele gastou 3/8. Quantos litros de combustível restou no tanque do carro de Paulo? Então, nós teríamos que pegar aqui um inteiro e tirar 3/8. 1 menos 3/8, isso nos sobra 5/8, né? 3/8 com 5/8 dá 1 inteiro. Então eu vou pegar esses 5/8 e vou multiplicar pelos 46 litros. Se a gente multiplicar 46 por 5, isso vai dar 230. Dividido por 8, isso vai dar 28,75, né? Quantos litros de combustível restou no tanque de Paulo? 28,75 ou 28,750 litros. Na atividade 15, tem uma loja, uma televisão está por R$ 1.499 à vista. Tamara foi a essa loja, foi informada que para pagar parcelado, ela teria um acréscimo de 5%. Mesmo com esse acréscimo, Tamara comprou essa televisão, optando pelo pagamento parcelado. Quantos reais Tamara pagou na compra da TV? Então aqui nós vamos multiplicar 7.495. Eu vou dividir isso aqui por 100, ando duas casas, então deu um total de 74,95. Só que este é o acréscimo. Então, por fim, eu tenho que pegar 1.499 e somar com 74,95. Fazendo esse cálculo aqui, nós vamos chegar em 1.573,95, que é a nossa opção correta. Na atividade 16, para produzir uma solução de limpeza caseira, Helena misturou 25% de água sanitária com 75% de água pura. Certo dia, ela preparou essa solução utilizando 1,5 litro de água pura. Lembrando que a água pura é 75%. De acordo com a proporção, qual foi a quantidade de água sanitária em litros que Helena misturou com esse 1,5 litro de água pura? Então aqui nós temos X e 25%, que seria água sanitária. Se a gente for fazer aqui a multiplicação, nós poderíamos fazer 1,5 vezes 25, dividir isso por 75, nós encontraríamos a nossa resposta. Isso aqui vai dar 37,5. Eu vou dividir isso por 75, nós vamos encontrar 0,5 litros. Nossa opção correta é 0,500 litros. Na atividade 17, tem um jogo, um participante move seu personagem no plano cartesiano e a peça ela precisa chegar no destino desejado. Então aqui nós temos 4 pontos, né? Museu, parque, loja e café. Aqui que está a pessoa. A partir dessa posição, um participante moveu esse personagem uma unidade para frente. Então ela estava aqui, veio uma unidade aqui para frente, mudou a direção dele 90 graus no sentido anti-horário, então ele veio para cá e moveu mais 3 unidades. 1, 2, 3. Chegando assim no local desejado. Então ele chegou aqui. Quais são as coordenadas desse plano do local a que esse personagem chegou? O x é 2 e o y é 4. Então o par ordenado é 2, 4. Nossa opção correta, 2, 4. Na atividade 18, Marlon representou em um plano o percurso que ele faz de carro para ir da sua casa até o trabalho. Então ele está aqui. Inicialmente, Marlon mudou a posição do seu carro com 90 graus no sentido horário. Então se ele estava aqui, ele vai vir para cá, nessa posição aqui. Ele deslocou 2 unidades para frente, então ele andou aqui 1, 2, chegando ao seu trabalho. Quais são as coordenadas nesse plano do ponto que representa a localização do trabalho de Marlon? Então, ele está aqui ó, no 4, no X, e aqui no 3, no Y. Então, o par ordenado é 4 e 3. Então, essa é a nossa opção correta. Atividade 19, tem os pontos M, N, O, P, destacado aqui na reta, estão divididos em partes iguais. O ponto que corresponde à localização do número racional 3 sobre 2, nessa ordem numérica, é. Então, se eu pegar 3 e dividir por 2, nós sabemos que metade de 3, 1,5, né? Então, 3 sobre 2, sabemos que isso vale 1,5. Então, se você olhar, 1,5 está entre 1,3 e 1,6. Aqui seria 1,4, então aqui nós teríamos 1,5. Nossa opção correta é o ponto
M. E para encerrarmos, na atividade 20, observe os pontos Q, R e S, T, destacados aqui na reta, e também estão divididos em partes iguais. O ponto que corresponde à localização do número decimal 2,4 é 2,4 seria 24 décimos. Está entre 17 décimos e 27 décimos. Ou R ou S. Nós podemos até pegar o 11 aqui e dividir por 5. Isso vai dar 2, vai sobrar 1. Isso vai dar 2,2. Se aqui é 2,2, como aqui é 2,4, 3, 4. Então, o nosso ponto é o S. O S representa 2,4. Bom, pessoal, então espero que tenham entendido, espero que tenha ajudado de alguma maneira. Então, continue ligado no canal, continue acompanhando os vídeos. Até mais e tchau!